Amém, igreja do Senhor? Você está no melhor lugar do planeta Terra? Você está no melhor lugar do planeta Terra. O melhor lugar onde nós podemos estar é na presença do Senhor. E aonde a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 18, declara: aonde dois ou mais se reúnem no meu nome, ali eu estou presente. Creio que Deus conhece o seu coração, Ele conhece muito bem as suas necessidades, e em nome de Jesus eu creio que nessa noite Ele entra com resposta. Quantos creem nisso? Amém? Aleluia. Tem uma canção, Eliel? Vamos adorar o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, aquieta a tua alma, o teu coração. Deixa o Espírito de Deus falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Neste lugar, Tu és real. Sim, Deus. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Sim, Espírito de Deus. Eu posso enxergar, entender. Sopra sobre nós, Espírito de Deus. Se eu me humilhar, Cante, igreja. Exalte o nome do Senhor. do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar, Sim, Espírito de Deus. Sopra sobre Tu nós. és rei. Oh, aleluia. Vou me entregar totalmente. Aleluia. O teu toque abriu os olhos do meu Tu és santo, coração. Senhor. Aleluia. Eu posso enxergar, entender. Cante. Diante do teu altar. Aleluia. Lindo, igreja. Coral celestial. Aleluia. Quantos podem dar um lindo aplauso a Jesus Cristo? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás o teu ouvido ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda... O que será que é, Edmilson? Toda a vida sem te conhecer. O que você está disposto a sacrificar diante do altar?
para ter mais de Deus. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos em 2 Samuel, no capítulo de número 9. Abra a tua Bíblia. 2 Samuel, capítulo de número 9. Aleluia, aleluia. Quantos encontraram 2 Samuel, capítulo 9? Vamos ler a palavra do Senhor. Disse Davi: resta porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém, amados? Escuta, sabemos que Davi foi o segundo rei em Israel. O primeiro rei tinha sido Saul, mas Saul foi morto em combate contra os filisteus. Havia uma peleja entre Jerusalém e os filisteus. Saul tinha feito coisas que desagradavam a Deus, se afastou dos caminhos do Senhor. Saul entendeu que pela força do seu braço conseguiria ter vitória contra os filisteus. Mas, amados, quando nos afastamos de Deus, não vamos muito longe. Então Saul, além de reunir o seu exército, ele chama os seus filhos para pelejar contra os filisteus. Mas dentro daquela peleja, os filisteus mataram os filhos de Saul. E Saul, quando percebeu que a guerra estava acirrada e que logo os filisteus também o matariam, ele preferiu morrer com a tua própria espada, se atirou sobre a sua espada. Assim também fez o teu servo que estava com ele. Naquele dia morreu Saul e também os filhos de Saul. Saul perseguia Davi,
Davi se escondia de Saul para não morrer nas mãos de Saul. Longe de mim, falava Davi, levantar a mão contra o ungido de Deus. Saul caiu pelas mãos dos filisteus. E quando Saul cai pelas mãos dos filisteus, Davi foi levantado como rei. Mas Davi, sendo levantado como rei, houve uma história de superação e de muita luta. Para ele chegar ao trono, muitos desafios ele teve que enfrentar. Sabemos que ele teve que enfrentar gigantes, teve que também enfrentar outros inimigos e teve que correr da espada e da lança de Saul. Mas agora Saul é morto, mas junto com Saul também morre Jonatas, e Jonatas era amigo, considerado como irmão de Davi. Foi Jonatas que muitas vezes conseguiu dar livramento a Davi, quando o pai de Jonatas queria matá-lo. Jonatas era amigo, havia uma amizade como irmãos, um amor de irmãos entre os dois. E agora passou toda essa situação e agora está no trono Davi. Davi se tornou rei de Israel. E eu fico ali pensando e meditando no texto, que ele começa a colocar a casa em ordem, ele começa a organizar o reino, começa a colocar o reino para funcionar. Coisas que estavam erradas começam a vir agora para o eixo, para uma direção correta. E naquele momento que ele está no trono, ele lembra da casa de Saul, e ele faz uma pergunta: será que ainda existe algum descendente? Será que ainda existe alguém da casa de Saul? É uma pergunta perigosa, sendo de um rei, porque quando os reis, no caso os inimigos, invadiam, o rei, além de matar o rei, matava toda a linhagem. Sabemos que Saul não caiu pela mão de Davi, mas quem estava ali próximo ficaria com essa pergunta na cabeça: por que o rei Davi quer saber se sobrou alguém da casa de Saul? Sabemos que Saul e seus filhos foram mortos, mas por que Davi está perguntando? Por que existe um interesse? Agora que ele é rei, tem outras questões, até mesmo mais importantes, situações mais relevantes dentro do reino, e ele quer saber se existe um descendente de Saul. Quando ele faz essa pergunta, alguém fala assim: existe, meu Senhor, existe alguém ainda vivo, e tem alguém que sabe, tem alguém que conhece. E eles mandam chamar Ziba. Ziba sabia o endereço, Ziba sabia onde que esse cidadão morava. E quando Ziba se apresenta diante do rei Davi, Ziba declara para Davi: sim, meu Senhor, ainda tem alguém vivo, ainda tem um descendente de Saul, e por sinal é filho de Jonatas, e o nome dele é Mefibosete. O nome desse rapaz é Mefibosete, e ele vive num lugar chamado Lodebar. Quando Davi ouviu esta mensagem, quando Davi ouviu Ziba dizendo isso, imediatamente Davi, o rei de Israel, mandou chamar Mefibosete. E é aqui que começa a nossa mensagem nessa noite, porque ele estava em um lugar chamado Lodebar. E o nome dessa cidade, o significado dela, é um lugar sem memória, um lugar sem provisão, sem pasto, um lugar de destruição. Na verdade, Lodebar era um lugar preparado para mendigos, era um lugar separado para aqueles que eram rejeitados. Lodebar era um lugar onde as pessoas não tinham sonhos, um lugar onde as pessoas estavam destinadas ao fracasso, estavam destinadas à destruição, um lugar de tristeza, um lugar de dor, um lugar de pavor. Ei, escuta, Mefibosete estava dentro deste lugar, dentro dessa cidade,
E muitos de nós, quando viemos para Cristo, também estávamos num lugar de destruição. Ele estava em Lodebar, mas talvez muitos estavam aprisionados ou ainda estão presos dentro de um quarto chamado depressão. Talvez dentro de um quarto chamado boca de fumo, a mesa de um bar, eu não sei. Talvez está aprisionado em algum lugar, e é um lugar de morte, é um lugar de destruição, um lugar onde os sonhos são destruídos. Mas nessa noite, o Rei manda te chamar. O Rei manda te chamar. Talvez você está ouvindo essa mensagem e você fala: graças a Deus não estou neste lugar. Mas talvez um marido, talvez uma esposa, um filho, alguém que mora na sua rua, está neste lugar chamado Lodebar, está experimentando o sofrimento, está experimentando a miséria, porque Lodebar é um lugar de esquecimento, é um lugar que arranca a identidade das pessoas. Porque Mefibosete, na idade de 5 anos, ele frequentava o palácio. E nós sabemos que a personalidade de uma criança é formada entre os 7 até os 10 anos de idade. Então até os 5 anos, ele estava dentro de um palácio, sendo tratado como príncipe, porque ele era neto do rei. O seu pai era um príncipe, ele também era um príncipe. Então com 5 anos de idade, Mefibosete era tratado como um príncipe. Tinha o melhor da mesa, tinha o melhor para vestir e tinha todo o cuidado. Mas da noite para o dia, algo acontece. Da noite para o dia, vem uma notícia de dor e de sofrimento. Mefibosete, o seu avô, o seu pai e os seus tios estão todos mortos. Todos pereceram na peleja. Naquele momento, a serva, aquela que cuidava desta criança, segura essa criança no colo, sai correndo com essa criança, no capítulo 4 de 2 Samuel, mas a criança cai, e quando ela cai, ela fica coxo, ela fica paralítica das tuas pernas. Agora nós temos um jovem, além de perder o conforto, além de perder a segurança do palácio, agora está lançado à própria sorte. Alguém sem as pernas naqueles dias não ia poder trabalhar, não tinha como realizar, construir, estava às margens da sociedade. Alguém que estava dentro do palácio, de maneira repentina, é arrancada e lançada para fora, lançada no lugar chamado Lodebar. Amados, escuta, nós estamos meditando na palavra do Senhor todas as manhãs, estamos em Gênesis capítulo 2. Deus criou o homem perfeito e criou todas as coisas para que o homem ocupasse uma posição de governo. Mas infelizmente o pecado entrou, e quando o pecado entra, tudo que era destinado ao homem, tudo que estava entregue a ele, foi entregue para Satanás. A posição de governo que estava sobre o homem foi entregue ao diabo. E a partir daquele momento o homem perde a posição de governo que ele tinha no Éden. Ele perde a comunhão e a intimidade com Deus. Ou seja, tudo que Deus entregou para ele foi perdido. Assim também foi com Mefibosete. Eu imagino agora esse homem vivendo neste lugar, os sonhos destruídos. Você nunca mais voltará a ser um príncipe. Você nunca mais ocupará um lugar de destaque. Você nunca mais estará entre a sociedade, mas vai viver à margem dela. Não adianta, para você não tem mais jeito. As feridas desse homem na alma com certeza sangravam, porque com certeza ele dizia: eu tinha um pai, eu tinha uma mãe, eu tinha uma família, agora eu não tenho mais nada. E além das cicatrizes na sua alma, ainda tinha as cicatrizes físicas, as pernas paralisadas. É um rapaz que com certeza perdeu a identidade. Perdeu a identidade em Lodebar. Já não se considerava mais príncipe ou alguém. Na verdade se tornou um Zé Ninguém. Um lugar de sofrimento,
um lugar que ele chegou com 5 anos de idade. Amados, muitos nessa noite que ouvem essa mensagem, como eu disse antes, passam por essa situação, ou já passaram por ela, ou conhecem alguém que está enfrentando Lodebar. Em nome de Jesus, escute a palavra do Senhor. O Rei dos Reis está sentado no trono, porque Ele morreu e ressuscitou, e Ele está dizendo: manda chamar o teu marido, manda chamar a tua esposa, manda chamar os teus filhos, manda chamar os teus vizinhos. O Rei está mandando chamar. Quando o homem perde toda a autoridade, Satanás rouba essa autoridade. E Jesus vem e se sacrifica naquela cruz do Calvário. Ele sofre as nossas dores. Ele é crucificado, mas naquele momento que ele é crucificado, ele entrega o Espírito ao Pai. A palavra diz que ele desceu em regiões profundas. Ele tomou as chaves da morte, do inferno. Ele voltou lá para resgatar, para tomar tudo aquilo que o diabo tinha roubado e dizendo: me entrega. E também quero a cédula, a dívida, porque eu vou rasgar agora. A dívida que estava sobre a humanidade, eu paguei, e paguei com meu sangue. Então ele recolhe a autoridade e traz para ele. E agora ele, como Rei dos Reis, ele está te chamando para a mesa e dizendo: eu quero restaurar a tua autoridade. Eu fico imaginando quando Mefibosete recebe a notícia que ele tem que se apresentar em Jerusalém. Primeira coisa, ele deveria ser arrastado, porque como ele não andava, alguém teria que carregá-lo no colo. Ele não conseguiria chegar com as suas próprias pernas diante do rei. Alguém teria que levantá-lo, segurá-lo e levá-lo para a presença do rei. Aqui está Mefibosete. Amados, escuta, muitos de nós, quando viemos para Cristo, também não tínhamos força. Falou: um dia eu quero ir na igreja, mas eu não consigo, eu não tenho força para entrar. Mas alguém pegou na tua mão e alguém falou assim: você vai comigo para o culto de domingo, eu vou te levar para a presença do rei, e a sua vida vai ser transformada. Obrigado, Mário. A sua vida vai ser transformada. Alguém te puxou pela mão. Mas quando nós entramos na presença do rei, pelo menos isso aconteceu comigo, você se sente envergonhado. Deus, nossa Deus, tantas coisas ruins eu fiz. Deus, tantas coisas que eu fiz aí fora, o Senhor ainda me aceita. Quando Mefibosete entra na presença do rei, ele se prostra e fala: sou teu servo. Quando eu encontrei com Jesus, eu me curvei diante dele e declarei: eu sou teu servo, estou aqui para te servir, estou aqui para te servir. Eu me rendo aos teus pés, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu ouvi a tua voz e hoje estou na tua presença para Lodebar. Eu não quero voltar. Mefibosete, na hora que ele está na presença do rei, prostrado e curvado ao solo, ele fala: por que o Senhor lembrou de mim? Eu sou um cão morto. Isso mostra a baixa estima, a perda da identidade. E muitas vezes, quando você passou anos e anos em Lodebar, você fala assim: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou digno. Tem pessoas melhores do que eu, tem pessoas mais qualificadas, tem pessoas mais preparadas. A minha vida foi de destruição. Eu perdi a minha vida nas drogas, eu perdi a minha vida na prostituição, eu perdi a minha vida nos vícios, eu perdi a minha vida nos jogos. A minha vida foi destruição. Eu vivi muito tempo em Lodebar, eu não me conheço mais. O rei está dizendo: não importa, eu quero você na minha mesa. Deus não está preocupado com o teu passado, Ele está preocupado com o teu futuro. Ele está preocupado com o teu futuro.
aquele homem estava rejeitado, lançado no canto, esquecido, talvez maltratado e pisado. Agora vem para a presença do rei. Alguém traz aquele homem para a presença do rei. Amados, nessa noite vocês também estão na presença do rei. Quantos creem nisso? Aquele homem que não tinha mais identidade, aquele homem que não sabia mais que era príncipe, agora ele é chamado para a presença do rei. A identidade dele estava sendo restaurada, porque o rei Davi vira para Mefibosete e diz assim: tudo que era do teu pai, tudo que pertencia ao rei Saul, eu quero te restituir. Eu quero te restituir. Assim também, quando nós estamos na presença do Senhor, a autoridade que foi perdida no Éden, Deus está restituindo, porque Ele te chamou para ser cabeça e não cauda. Ele não te chamou para viver numa boca de fumo. Ele não te chamou para viver dentro de um quarto. Ele não te chamou para viver no prostíbulo. Ele não te chamou para ficar sofrendo. Ele te chamou para assentar nos lugares celestiais. Oh, Espírito de Deus! O que mais me impressiona é que Davi, como rei, naquele tempo os reis não aceitavam esse tipo de pessoas na presença dele. Pessoas que eram aleijadas, não podia permanecer na presença de um rei. O rei Davi poderia ter chegado para Mefibosete e falado assim: aquilo que era do teu pai estou te devolvendo, estou te restituindo, tchau. Mas agora vem algo que me impacta, porque ele tira alguém que com certeza estava todo arrebentado, calejado, maltratado, e ele pega aquela pessoa com amor e fala assim: agora você vai sentar na minha mesa. É assim que Deus faz comigo e com você. Talvez você experimentou tanto sofrimento e tantas situações, e Ele está dizendo: vem, porque eu quero que você senta na mesa. Tem um banquete preparado para você. Tem um banquete preparado para você. Há um tempo atrás, eu estava meditando nessa mesa de banquete que Deus tem preparada para nós, e a visão que me veio é uma mesa onde tem uvas, melões, pudim, quem gosta de pudim, manjares, picanha na chapa, peixe com matite, Maria Isabel, feijoada, leitãozinho assado com a maçã na boca. Eu nunca comi um leitão assado com maçã na boca, mas é bonito ver na televisão. Aquela mesa toda preparada. Olha só o Deus me mostrando. Deus me mostrava essa mesa toda preparada, e eu via irmãos alegres, comendo. Não tem? Comendo. Receba aí, irmã. Comendo maçã, comendo melancia, comendo. Mas ao mesmo tempo que eu via pessoas se fartando nessa mesa, eu via pessoas com migalhas de pão na mão. Migalhas de pão, aquele pão embolorado, aquele pão seco. E aí o Senhor me falava: é assim que as pessoas vivem. Eu tenho uma mesa de banquete preparado para elas, na minha presença, mas muitos preferem ficar longe da minha presença, com esse pedaço de pão velho e seco nas mãos. A mesa está pronta, mas muitos preferem distância, um pedaço seco de pão embolorado nas mãos, do que estar na mesa do rei. A mesa do rei é a mesa preparada para os filhos. Escuta, quando Davi fala para Mefibosete, falando assim:
você vai sentar na mesa. E ele continua dizendo: junto com os meus filhos. Aquele que estava em Lodebar, um lugar de esquecimento, que já não tinha sonhos, não tinha projeto, game over, fim da linha. Eu não consigo ver jeito, eu não consigo ver solução, eu não encontro saída. Aquele que não tinha mais identidade, aquele que já não se conhecia, porque ele fala assim: eu sou um cão morto. Aquele que perdeu a referência de família, que perdeu tudo. O rei manda chamar, o rei restitui, e o rei fala assim: você vai sentar na minha mesa, junto com os meus filhos. Ou seja, a partir de hoje, você é um filho meu. A partir de hoje, todos em Jerusalém saberão que Mefibosete é um filho meu. Todos que receberam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas podem entrar na sala do banquete e são considerados filhos e filhas do Altíssimo. Quantos creem nisso? Amados, em nome do Senhor Jesus, meditando nessa palavra à tarde, eu fiquei pensando, falei assim: meu Deus, estamos às portas do encontro com Deus. O encontro com Deus, amados, é uma mesa preparada de banquete. É uma mesa que leva tempo de preparação, tempo de organização. Vai, convide os Mefibosetes que estão nos becos, que estão nas ruas, que estão nos bairros, que estão presos dentro de um quarto. Convide-os para se colocar na minha mesa. Falei: meu Deus, convide-os para participar desta reunião, porque eles também são os meus filhos, e eu não me esqueci de nenhum deles. Essa noite, o rei manda te chamar. Escuta, nessa noite, o rei manda te chamar. Nessa noite, o rei manda te chamar, e ele está te tirando desse lugar e te trazendo para a presença do Senhor. Quantos recebem, diga glória a Deus. Então eu quero que você se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Ori andarabaxeri andaramanachori andaramanaias. Ori cantarabaxeri andarabassuri andaramanaias. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça. Feche os teus olhos. Porque quando eu estou nessa posição, eu me desligo do que está acontecendo do lado. Talvez você ainda se encontre neste lugar chamado Lodebar. Pastor, só vejo sofrimento, pastor. Só vejo um lugar de destruição e não sei como sair desse lugar. Já não tenho esperança. Já enterrei os meus sonhos neste lugar. Já preparei a minha sepultura e já estou aceitando que eu devo morrer em Lodebar. Deus manda te dizer: o rei está te chamando. O rei está te chamando. Pastor, eu já nem sei mais o que sou, pastor. Foi tanto sofrimento na minha infância, abusos, palavras terríveis, violência, abandono, pastor. Tantas coisas que enfrentei. Me afundei nas drogas, na prostituição. O rei manda te chamar. O rei manda te chamar, e ele quer restaurar a tua identidade, dizendo: você é minha filha, você é meu filho. O teu lugar não é em Lodebar, o teu lugar é em volta da mesa que eu preparei para você. Ele tira as vestes que estão sujas,
que estão empoeiradas e maltratadas pelo tempo. E Ele coloca vestes limpas. E Ele te leva para a sala do banquete dizendo: tudo o que você perdeu, eu vou restituir. Tudo o que você perdeu, eu vou restituir. Ori andarabaxeri andaramanachori andaramanaias. Aleluia. Comece a orar. Fala: Pai, eu não aceito mais viver em Lodebar, nesse lugar de sofrimento. Eu não aceito mais que meu esposo continue lá, que a minha filha, que o meu filho, meu marido. Não, Senhor. Comece a orar agora. Aos seus pés entrego o que sou. Da minha intimidade, onde nada e ninguém vai me afastar. Me perdoasses, me secasse em tua presença. Me perdoasse, hoje posso adorar. Sopra, Espírito Santo. Não há lugar mais alto, tão grande, que está nos seus pés. Que está nos seus pés, não há lugar mais alto e tão grande. Que está nos seus pés, que está nos seus pés. Escuta, eu tinha 19 anos de idade. Eu estava lá em Lodebar. Alguns amigos falaram assim: Wander, vem visitar a nossa igreja. E eu corri o quanto pude. Passaram uns 3 meses me convidando. Você acredita que tinha domingo que eu me arrumava para ir na igreja e eu chegava assim, na quadra da igreja, perto, eu voltava para trás? Eu sentia vergonha, eu sentia que eles não iam me aceitar ali dentro. Eu achava algo estranho e voltava para minha casa. E aí marcava uma outra vez. Até que um dia, um desses amigos meus fez bem assim: Wander, hoje você vai. Vamos lá. E começou a me arrastar para dentro da igreja. Obrigado mais uma vez, Mário. E aí eu assisti aquela reunião. Tive força para voltar na outra reunião. Tive forças para voltar na outra reunião. Um dia o pastor ergueu as mãos e disse assim: alguém nessa noite quer receber Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Essa é a maior decisão que você pode tomar, porque é a decisão que te leva para o céu. Ouvindo aquele apelo daquele pastor, algo me impulsionou aí na frente. Com 19 anos de idade eu levantei as minhas mãos e tomei a minha decisão por Cristo. Foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. Meditando nessa palavra hoje, eu percebi que o Rei estava me chamando. Eu estava lá em Lodebar, tinha outras pessoas lá em Lodebar. Algumas morreram, algumas desceram à sepultura. Eu estava lá em Lodebar. E eu sei que ele usou um rapaz, o nome dele não era Ziba, mas usou um Ziba para pegar na minha mão e me levou para a presença do Rei. O Rei estava me chamando. O Rei estava falando: Wander, vem para a minha presença, vem para a mesa de banquete, você é um filho meu. Depois que eu experimentei essa mesa de banquete e de ser chamado filho de Deus, eu nunca mais saí desta mesa, ao redor desta mesa, porque eu sei que o melhor lugar onde eu posso estar é na presença do Senhor.